Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo que trata dos movimentos sociais, mais especificamente de movimentos sociais voltados para a comunidade negra, movimentos indígenas e movimento de mulheres, certo? E nessa segunda videoaula nós trataremos da questão indígena. Quando da chegada dos portugueses em terras brasileiras, estima-se que havia no Brasil, lá no ano de 1500, aproximadamente entre 2 a 5 milhões de indígenas no Brasil, nesse período. Hoje esse número é de aproximadamente 800 mil indígenas. Desses 800 mil, um pouco mais de 500 mil são indígenas aldeados, né? E um pouco mais de 300 mil são indígenas que estão fora das aldeias, morando nas cidades, enfim. Então, de 5 milhões para 800 mil, isso quer dizer que nesse período de formação da sociedade brasileira, da nação brasileira, os indígenas brasileiros foram praticamente exterminados, né? Por um ou outro motivo. Então, mesmo na condição de nativos, donos da terra, os indígenas nunca tiveram um tratamento digno, nunca foram incorporados à nação brasileira na proporção que isso deveria ser, né? Nunca foram vistos como cidadãos brasileiros. Então, durante todo o processo de formação da nação e da identidade brasileira, os indígenas sempre estiveram à parte deste processo. O que vai predominar durante todo esse processo de formação dessa nação brasileira, dessa suposta identidade brasileira, o que vai predominar é a cultura do colonizador. O colonizador vai fazer de todas as formas com que a sua cultura seja predominante. Então a cultura do negro e a cultura indígena, elas vão ser marginalizadas. O negro, o elemento negro ainda, por meio de muita resistência, consegue fazer com que a sua cultura seja inserida nessa formação da sociedade brasileira. Por outro lado, o indígena, a presença da cultura indígena nesse processo de formação, ela é invisibilizada, né? É mínima. Então, portanto, a língua, os hábitos, os costumes dos indígenas, durante esse processo de formação da nação brasileira, vai ser invisibilizados pela sociedade brasileira. Então, em pleno século XXI, o qual nós vivemos, os indígenas ainda são tratados como silvícolas, ou seja, a relação entre a sociedade brasileira e os indígenas muitas das vezes são semelhantes àquelas que se deram no primeiro contato lá no ano de 1500. Então, durante o período colonial, o Brasil imperial, o Brasil republicano, as políticas voltadas para os indígenas praticamente inexistiram. Teve um determinado momento do Brasil que homens públicos chegaram a defender o extermínio dos indígenas, alegando que o extermínio possibilitaria a civilização do Brasil. Por outro lado, mesmo havendo homens públicos que defendiam o triunfo dessa civilização que se daria por meio do extermínio dos indígenas, por outro lado, para a maioria dos pensadores brasileiros do início do século XX, nessa transição do século XIX para o século XX, defendiam a questão indígena como um problema nacional e que precisava ser resolvido, né? Então, muitos pensadores do início do século XX defendiam a ideia de que a questão indígena era uma questão do Estado brasileiro, era uma questão nacional que o Estado brasileiro precisava resolver. Portanto, é a partir desses debates iniciados por esses pensadores brasileiros, nesse início do século XX, que vai surgir a proposta de criação do Serviço de Proteção aos Índios, que é o SPI. Então isso vai se dar em 1910. Então, a partir desses debates, do entendimento de que a questão indígena é um problema do Estado brasileiro, é um problema nacional e que precisava ser resolvido, e foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, certo? Então, o Serviço de Proteção aos Índios,
ele foi criado, essa instituição, esse órgão foi criado no ano de 1910, no governo de Nilo Peçanha, do presidente Nilo Peçanha, e cuja função do órgão era prestar assistência aos indígenas brasileiros. Então, era a primeira vez que o governo brasileiro se voltava para a questão indígena. Ou seja, como já dito, durante o período colonial, durante o período imperial e mesmo republicano, é só no ano de 1910 que o governo brasileiro vai se voltar, né, para a questão indígena. Então, de 1910 até 1960 vai ser o período em que o SPI vai atuar. Então o SPI ele atuou nesse período entre 1910 até a década de 1960, né? Quando o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, vai ser substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né? Que é o órgão que atua até os dias de hoje e que cuida, que coordena, que executa políticas públicas voltadas para o índio brasileiro. Pois bem, então, uma vez criado o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, foi convidado o Marechal Cândido Rondon para ser seu diretor. E por que o Marechal Cândido Rondon? O Marechal Cândido Rondon tinha uma experiência em contato com os indígenas, tinha uma habilidade no trato com os indígenas, e por conta disso foi convidado para dirigir o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. O Marechal Rondon foi o primeiro diretor do órgão. O SPI tinha uma meta principal. O grande objetivo do SPI era fazer a integração total do indígena na nação brasileira. Isso não foi possível. Até os dias de hoje não se vê isso. A dificuldade, a resistência da sociedade, mesmo de governos brasileiros, de fazer com que os direitos dos indígenas sejam respeitados. E um direito básico, que é o direito à terra, ser respeitado. A gente vê constantemente nos meios de comunicação esses direitos dos indígenas sendo desrespeitados, ocupação de terra, invasão de terras, enfim. Então, o objetivo do SPI era fazer essa integração total do indígena brasileiro à sociedade. Isso não foi possível, obviamente, isso não tem sido possível ao longo da nossa história. Porém, o marco legal, né, da questão indígena e tratava da questão indígena na Primeira República foi a Lei 5.484, de 1928, que colocava os indígenas sob a tutela do Estado. Ou seja, a partir da lei, legalmente, os indígenas estavam sob o cuidado do Estado brasileiro. A partir de então, os indígenas eles foram classificados por essa lei como nômades, aldeados e incorporados. Entenderam, o Serviço de Proteção aos Índios entenderam que, essa lei entendeu que os nômades, a categoria dos nômades e dos aldeados, eram considerados incapazes de responder pelos seus atos, e por conta disso, caso cometesse alguma infração, esses indígenas só poderiam ser presos com a permissão do SPI, porque a lei dizia que esses indígenas classificados como nômades e aldeados eram incapazes de responder por si só. Isso era uma garantia que se tinha nessa lei, que resguardava a comunidade indígena brasileira. O SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, ele vai atuar em áreas de colonização no estado de São Paulo, do Paraná, do Espírito Santo, Mato Grosso, além de outras localidades. E nessas áreas vão ser instaladas equipes de atração, ou seja, de aproximação, de contato com os indígenas, assim como postos avançados voltados para os interesses dos indígenas. Então, o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, foi a primeira iniciativa do governo brasileiro de criar mecanismos que atendessem a população indígena. Como dito, foi criado o SPI, os interesses dos indígenas foram resguardados pela criação de uma lei, mas durante o governo, a era Vargas, que esses direitos vão ser inseridos na Constituição. Então, na Constituição de 1934, durante o governo Vargas, durante a era Vargas, que vai haver a citação numa Constituição brasileira a respeito da questão indígena. Nessa Constituição vai ser incluso o direito do indígena à terra. Então, as constituições posteriores, no caso a Constituição de 1937, a Constituição de 1946, também
vão garantir essa mesma posição, vão manter essa mesma posição, ou seja, de que o indígena tinha o direito à terra aonde se encontravam. Tudo indica, é possível que a partir da atuação do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, a partir do trabalho feito por esse órgão, que a questão indígena vai ganhar visibilidade no cenário nacional. E é muito por conta disso que as demandas, os direitos dos indígenas foram inclusos nas constituições já citadas, certo? Então, muito por conta desse trabalho do SPI. Que trouxe o debate sobre a questão indígena, colocou o debate sobre a questão indígena como uma questão de política pública e uma questão de governo. Apesar de haver um esforço por parte do Serviço de Proteção aos Índios, no sentido de integrar os indígenas à sociedade brasileira, de incorporar os indígenas à nação brasileira, esse trabalho também não teve um resultado exitoso. Pode até se dizer que também teve o lado desastroso. E por que isso? Porque durante esse período de atuação do SPI, esse período de atração, de aproximação aos indígenas, muitos indígenas vão perder suas vidas, perder suas terras. E como se dá isso? Estamos falando de uma comunidade que vive isolada, que vive uma cultura diferente do homem da cidade, que tem doenças muito peculiares a seu povo. Então, quando há esse contato com o homem da cidade, o homem urbano, esse contato, quando se dá, é um contato que apresenta determinadas situações. E uma delas é o contágio por doenças que é exclusivo do homem da cidade, E o indígena, muitas vezes, por ter uma imunidade que não resiste a determinada doença, acabam sendo contaminados, como tem se visto, e acaba por falecer, por morrer. Por outro lado, é a questão das terras. À medida que há uma expansão das terras cultiváveis, agrícolas, essas terras vão avançando, se expandindo em direção a terras indígenas, obviamente que o conflito é inevitável. E nesse conflito entre donos de terra e indígena, o indígena em desvantagem vai acabar perdendo suas terras, vai acabar perdendo suas vidas. Então, nesse período em que o SPI atuou, aconteceu que muitos indígenas perderam sua terra e também perderam suas vidas por conta exatamente dessas questões. Então, como já dito, uma população que era de até 5 milhões de habitantes lá em 1500, acredita-se por volta do ano de 1955, a população indígena era estimada entre 100 e 150 mil pessoas, um contingente muito pequeno, e muitos desses povos foram contactados pelo SPI no ano de 1910, foram reduzidos por um ou outro motivo e até mesmo extintos. E entre esses povos que tiveram seu contingente reduzido e até mesmo extintos estão os Xetá, do estado do Paraná, os Oti-Chavante, do estado de São Paulo, os Botocudo, que habitavam o leste de Minas Gerais, os Pataxós, no estado da Bahia, os Nambiguara, no estado do Mato Grosso, além de outros. Então, nesse contato do SPI com esses indígenas, muitos tiveram sua população reduzida e até mesmo desapareceram. E durante o tempo de atuação do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, o órgão não conseguiu impedir a tomada de terras indígenas, como já dito, e isso não é um privilégio desse tempo do SPI, da atuação do SPI, mas mesmo nos tempos de hoje, mesmo com os avanços, os índios também têm tido suas terras invadidas, têm tido suas terras tomadas. Enfim, então o SPI foi esse primeiro órgão e tratava da questão indígena, que voltou suas atenções para uma política voltada para o povo indígena do Brasil. Mesmo atuando, eles não conseguiram fazer com que as terras indígenas fossem tomadas. Isso aconteceu em parte do noroeste de São Paulo, do Paraná, na região de Santa Catarina e Mato Grosso. Foram estados que o SPI não conseguiu fazer com que terras indígenas fossem tomadas. Assim também como, obviamente, não conseguiu. Se não conseguiu fazer com que essas terras fossem tomadas, também não conseguiu fazer com que os indígenas sofressem agressões por parte dos castanheiros, dos seringalistas da Amazônia, enfim. Então, como dito,
desde os princípios, a relação indígena e essa suposta sociedade brasileira sempre foi conflitante, sempre foi uma relação conflitante, em que os direitos dos indígenas sempre foram suprimidos. Então, uma vez que foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, lá no ano de 1910, que atuou até o ano na década de 1960, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio. Então, nos dias de hoje, quem trata das questões voltadas para o indígena brasileiro é a FUNAI. Então, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ela é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, que foi criado por meio da lei número 5.371, do ano de 5 de dezembro de 1967, foi criada a FUNAI com a incumbência de cuidar das políticas públicas voltadas para a comunidade indígena brasileira. A FUNAI é um órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça, é a coordenadora e principal executora de políticas públicas do governo federal, do governo do Brasil. Então, essa luta, ela nunca foi fácil. Defender os direitos dos indígenas brasileiros nunca foi uma tarefa fácil, mesmo por um órgão federal. Os interesses econômicos muitas vezes se sobrepõem aos interesses dos indígenas. Então, muito por conta disso, por conta da luta pela preservação dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua cultura, assim como pela garantia das suas terras, durante todo esse período, principalmente no século XX, muitas lideranças indígenas ganharam destaque tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, né? E nós fizemos questão de trazer 3 nomes aqui, que são lideranças indígenas que são conhecidos internacionalmente. O primeiro que nós trouxemos foi o cacique Raoni, que pertence ao povo Kayapó. Raoni ficou marcado pela sua luta pela preservação da Amazônia. A importância dele é tão grande que ele já foi indicado mais de uma vez ao Prêmio Nobel da Paz. É um líder de projeção internacional e talvez seja o mais famoso, o mais conhecido das lideranças indígenas brasileiras. Uma outra liderança está bastante em visibilidade nos dias de hoje é a Sônia Guajajara, que é do povo Guajajara, aqui do estado do Maranhão. Hoje é uma das maiores vozes do movimento indigenista brasileiro. A Sônia Guajajara, ela, nas últimas eleições, ela se elegeu deputada federal pelo estado de São Paulo, certo? Então, hoje ela possivelmente será ministra de Estado, vai ser ocupado por uma liderança indígena, certo? E a Sônia Guajajara é a pessoa mais indicada. E, por fim, tem-se o nome de Jaci de Souza Macuxi, que é lá do povo Macuxi, pertence ao povo Macuxi. O Jaci de Souza Macuxi é um dos maiores defensores do reconhecimento da terra indígena Raposa Terra do Sol no estado de Roraima. Essa possação de terra tem criado muitos conflitos, porque grileiros, fazendeiros, as tentativas de ocupação dessa terra indígena Raposa do Sol é muito grande. E o Jaci de Souza Macuxi tem empreendido uma luta muito grande pelo reconhecimento da terra do seu povo. Então, como dito durante essa nossa aula, é que a luta em favor dos direitos dos indígenas nunca foi uma tarefa muito fácil, seja pela sociedade civil, seja por órgãos do governo, porque os interesses econômicos são bem maiores que os interesses dos indígenas, né? Então, um exemplo bem claro é o assassinato do indigenista Bruno Pereira. Então, o assassinato do indigenista Bruno Pereira, que aconteceu neste ano de 2022, é a prova de que a luta em favor dos indígenas brasileiros é árdua e que essa luta ela confronta muitas vezes com poderosos interesses econômicos. O que está por detrás dessa difícil luta em favor dos direitos dos indígenas, esses interesses econômicos que são muito grandes, poderosos interesses econômicos, fazem com que a luta pela defesa dos direitos indígenas não seja uma tarefa muito fácil, pelo contrário, se torne uma tarefa muito perigosa. Então, esse era o nosso encontro de hoje, tratar dessa questão indígena, desde a fundação do Serviço de Proteção Indígena lá em 1910 até a fundação da FUNASA e desses movimentos mais recentes a partir da iniciativa dos indígenas brasileiros. Então, esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.